como são os alertas de possíveis desastres naturais no país? O Jornal Hoje ouviu meteorologistas, físicos e geólogos que afirmam que o Brasil possui informações suficientes para que diferentes esferas do poder público executem ações de prevenção, ações que podem salvar vidas. A reportagem é da Natália Ariete. Radares, mapas, números, informações que abastecem centros de gerenciamento de emergências o ano todo, mas que exigem atenção extra em época de chuva. Nesta sala, dentro da sede do governo paulista, tem plantão em tempo integral de dezembro a março. Aqui eles monitoram 645 municípios do estado, mas com foco em 177 que são considerados mais vulneráveis. Quando você ouve na previsão do tempo que o acumulado de chuva foi alto numa determinada região e que ela entrou em estado de atenção, isso é informação de prevenção. E esse tipo de alerta só é efetivo mesmo se uma combinação de outros fatores também for. Tem que ter pluviômetros espalhados pelo país e funcionando, para mostrar quanto choveu, quanto acumulou de água numa determinada região. Tem também a previsão meteorológica, que mostra se tem mais chuva chegando. E, claro, tudo isso aliado a informações sobre o histórico e os fatores de risco naquela região. Se o acumulado ficou muito alto e a previsão também é de bastante chuva para os próximos dias, as vistorias de campo, elas já podem desencadear a remoção imediata. Já vai para lá e fala, sai todo mundo, né? Porque o acumulado já está alto e a previsão é de muita chuva. Então, certamente, a gente vai ter problema naquela região. Boa parte das informações usadas aqui vem do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O coordenador de operações do CEMADEM disse que eles trabalham 24 horas de olho em 1.038 municípios, que têm a maioria das pessoas morando em áreas de risco e com históricos de desastres naturais. Sempre monitorando chuva, altura de rios, umidade do solo. Os alertas que o CEMADEM envia são destinados a municípios e indicam qual o fenômeno que pode acontecer, se é um deslizamento de terra, em quais áreas de risco, quantas pessoas podem estar morando nessas áreas de risco, qual é o potencial de impacto desses deslizamentos. Se for uma inundação, qual é o rio que pode transbordar, em que trecho do rio pode transbordar. Então, é um documento que traz uma previsão, de alguma forma, bastante específica, bastante detalhada. Então, já prever desastres envolve, além da meteorologia, a hidrologia, a geologia e, fundamentalmente, a parte social, a vulnerabilidade social, saber onde estão as pessoas que moram nas áreas de risco. O meteorologista conta que a precisão dos alertas depende dos fenômenos meteorológicos. No caso das fortes chuvas que vêm atingindo a Bahia, ele diz que os alertas começaram uma semana antes. Já os impactos das tempestades de verão, de fim de tarde, muitas vezes não é possível prever com tanta antecedência. O fenômeno de São Paulo de ontem foi totalmente diferente. Ali são nuvens e tempestades típicas de verão que se formam em questão de minutos. Então, esse é um exemplo da baixa previsibilidade. Nós enviamos sim o alerta, houve alerta de nível alto, só que foi um alerta enviado com minutos de antecedência, porque são nuvens que surgem no momento e que nós não temos condição de prever. Digo, a ciência meteorológica em geral não tem condição de prever. Esse trabalho de prevenção depende de gente e de equipamentos. Mas o CEMADEM, que foi concebido há 10 anos para operar com 180 servidores, tem quase a metade desse número. E o orçamento, que esse ano foi de 17 milhões de reais, está longe do ideal para garantir os equipamentos em operação. As estações meteorológicas, a instituição responsável por instalá-las e mantê-las é o INEMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Ora, manter essas estações é muito custoso. Existe recursos orçamentários de pessoal. Não são estações muito complexas, mas é necessário visitas periódicas de ajustes, consertos e, historicamente, o INEMET tem tido altos e baixos dificuldades
na manutenção dessas instalações. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, das 741 estações meteorológicas, 201 não funcionam ou estão em manutenção. O físico Ricardo Galvão, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, diz que além das dificuldades que os órgãos enfrentam, os alertas do CEMADEM não são devidamente usados pela maioria dos gestores públicos. Algumas agências estaduais de meteorologia, e eu vou citar um caso que vale a pena citar, do Ceará, por exemplo, eles têm bastante contato com os órgãos do governo, com o CEMADEM, para utilizar esses dados. Mas isso é feito de uma forma muito desigual. É claro que se nós tivéssemos um governo federal, né, que estimulasse o uso desses dados, que estimulasse estratégias para minimizar esses efeitos, eu acredito que os órgãos estaduais seguiriam mais, mas isso não é feito, né? Isso depende muito do interesse do gestor local, do governador ou do prefeito. O Instituto Nacional de Meteorologia disse ainda que em 2021, quase dobrou o número de estações meteorológicas e que mais de 100 já foram recuperadas. O INMET disse que também investiu na compra de um supercomputador capaz de processar dados meteorológicos com maior eficiência e tem buscado a aprovação de um concurso para dar continuidade aos serviços prestados. Nós procuramos o Palácio do Planalto, que ainda não se manifestou.